Olá, bem-vindo a mais este vídeo. Eu estarei hoje falando para vocês por onde começar a estudar a Septuaginta, porque este ano neste canal eu vou estar tratando mais especificamente de vídeos, questões relacionadas à Septuaginta. Então, eu peço que você se inscreva, acompanhe esse vídeo até o final, assine as notificações. Vamos a mais este vídeo. Na descrição você vai encontrar o meu curso de grego, você encontrará o meu curso de grego e crítica textual do Novo Testamento. Caso você queira aprender um pouco mais sobre teologia de maneira geral, na descrição também você encontra um bacharel em teologia. Vamos a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e hoje eu quero falar para vocês por onde você começa a estudar a Septuaginta. É claro que nesse ponto aqui, que nós chegamos do estudo, ou que você está no seu estudo, se você está buscando pela Septuaginta, talvez você possivelmente já estudou bastante sobre Novo Testamento, grego, período do Novo Testamento e tal, ou você já estudou muito do Antigo Testamento, então você estudou hebraico, cultura judaica, por aí vai. E aí, você chegou num ponto em que é necessário conhecer o quê? Conhecer a Septuaginta. Por quê? Quem está no Antigo Testamento, estuda no Antigo Testamento, mais cedo ou mais tarde vai ter que lidar com as traduções antigas, como Vulgata Latina, Septuaginta, Targums e por aí vai, né? E se você estuda Novo Testamento e já estudou um pouco de Antigo Testamento, para compreender algumas citações neotestamentárias, você necessitará voltar para o Antigo Testamento e também, como você já com certeza já estudou o Novo Testamento, você precisa ir na Septuaginta, e aí você precisa. Então, por onde você começa a estudar a Septuaginta? Ok? Enrolei, não é enrolar, né? Mas eu joguei esse pano de fundo. A primeira coisa que você precisa é da Septuaginta. Não tem como você falar, eu vou estudar a Septuaginta e eu não tenho a Septuaginta. A Septuaginta é o primeiro livro que você vai adquirir nos seus estudos? Não. Com certeza você já tem um Antigo Testamento em hebraico e um Novo Testamento em grego. Por quê? A Septuaginta ela é um acessório a isso. Por quê? Porque ela é a tradução do Antigo Testamento em grego. Então ela é a ponte que liga, né? Tipo, isso aqui é o combo, podemos assim dizer, do estudo das línguas antigas. Poderia inserir também a Vulgata Latina aqui, mas o interessante agora para nós aqui nesse vídeo é sim a Septuaginta. Então você já tem uma Bíblia em hebraico, um Novo Testamento em grego, Septuaginta, ponto. Então você já tem a Septuaginta, beleza. Então a Septuaginta ela serve para quê? Para você ler, para você olhar o aparato crítico, para você fazer as comparações de tradução. Deixa eu pegar aqui um livro aqui que tenha dois livros juntos. Eu poderia pegar aqui o livro de Daniel, que é mais fácil. Deixa eu ver se eu acho que aqui. Você vai ter sempre, você vai ter comparação de duas Septuagintas, né, de duas traduções da Septuaginta. Aqui, que aqui é uma Septuaginta, aqui é uma versão da Septuaginta, aqui é outra versão da Septuaginta. E chicote para estralar. Essa aqui é a Septuaginta, é a primeira obra que você precisa. Segundo ponto que você necessita, você vai precisar de obras relacionadas que falam da Septuaginta. Quais livros são esses? O texto do Antigo Testamento, Sociedade Bíblica do Brasil, Alexandre Aquiles Fischer. Ele fala do Antigo Testamento de maneira geral, mas tem as partes relacionadas à Septuaginta, que é muito interessante observar. Beleza? Então, esse livro aqui, o texto do Antigo Testamento, Sociedade Bíblica do Brasil. Manual da Bíblia Hebraica. Adolfo, você tá louco? Manual da Bíblia Hebraica. Sim, mas esse manual aqui, ele faz menção, ele menciona os manuscritos da Septuaginta, como eles eram entendidos. Então, esse livro aqui, ele é essencial para você que vai estudar a Septuaginta. Não tem para onde correr, cara. Então, basicamente, é esse daqui. Esse daqui é um guia introdutório que também vai te trazer. Porque a Septuaginta em si, ela não... A Septuaginta sozinha em si não vale muita coisa, na minha opinião. Ela é, como eu disse, um reforço, um complemento do estudo do Antigo Testamento e um reforço para o estudo do Novo Testamento também. Então ela é essa ponte. Então, num dado momento, só conhecer o Antigo Testamento em hebraico e só o Novo Testamento em grego, vai faltar algumas lacunas que quando você estuda a Septuaginta, você compreende certinho. Tá? Então, essencialmente, a minha opinião é essa. Quais os outros livros que temos em língua portuguesa
para auxiliar no entendimento da Septuaginta. Bom, esse aqui é um clássico da BV Books. BV Books é bichão nisso, né? Então a BV Books publicou essa obra aqui do Emanuel Tove, a Bíblia Grega e Hebraica, ensaio sobre a Septuaginta, a tradução do Edson de Faria Francisco. O mesmo autor dessa obra aqui, né? O cara que desenvolveu essa obra traduziu essa daqui. Então, obra ONU, tá? A Bíblia Grega e Hebraica, né? Estudo sobre a Septuaginta. Isso aqui são vários artigos relacionados à Septuaginta. Eu vou estar relendo esse livro aqui para poder trabalhar com vocês algumas complexidades, algumas dificuldades. No final do vídeo eu vou pedir para vocês escolherem um livro aqui, e nos próximos 10 dias, aquele livro que tiver mais votação, eu vou escolher ele para estar analisando mais de perto. Então eu vou estar relendo. Temos duas obras aqui que eu ainda não abri elas, né, que são introduções à Septuaginta, né? A Bíblia Grega dos 70, a Bíblia Grega dos 70, Miguel Hart, né? Essa aqui é da editora Paulus, né? Paulus, não, edição Loyola. Edição Loyola é uma editora boa, tá? Então, esse aqui é um grande livro, tá? Veja que ele não é um livro fino. Com relação à Bíblia dos 70, ele é um pouquinho mais... com relação ao Manuel Tove, ele é mais fino. Então nós temos aqui também um outro livro que também é um ensaio acerca de algumas coisas relacionadas à Septuaginta, tá? Que menciona. Esse aqui já é um livro mais fino. Michel Tilly, Introdução à Septuaginta, editora Loyola também, tá? Essa aqui é uma outra obra, também relacionada à Septuaginta, Michel Tilly, Introdução à Septuaginta. E eu acho que esse aqui no meio protestante ele é mais conhecido. Ele é um livro mais fino, Guia Histórico e Literário, Ezequias Soares, né? Editora Agnus. Hoje Ezequias Soares ele é um dos chefão lá da Cidade Bíblica do Brasil, pastor assembleiano. Tá? Ele fez esse manualzinho aqui que é bem legal, ele é fino, ele é legal. Então para quem quer conhecer a Septuaginta, é um bom guia introdutório. Tá? Então, essencialmente esses livros aqui. Então, quem quiser, vocês podem votar em qualquer um desses 4 aqui. Tá? Ezequias Soares, Michel Tilly, Bíblia Grega dos 70 ou Emanuel Tove. Vocês escolhem, vocês votem um nome, escolham um nome para que eu esteja estudando ele mais de perto. Eu sinceramente escolheria esse daqui, cara. Esse daqui é muito monstro, cara, muito monstro. É um livraço, cara, é um livraço. Bom, votem, comentem aqui, deixem o comentário e continuarei mencionando. Um outro livro para entender a Septuaginta, esse aqui, mano. Não, cara, para tudo e compra esse livro. Para esse vídeo agora, vai lá e compra este livro aqui. Esse aqui é um dos livros que para mim foi a leitura, uma das leituras mais pesadas que eu já tive. Não foi a leitura mais difícil. Não é um livro com a leitura mais difícil. A leitura difícil para mim é ler a Bíblia em hebraico em si. Mas para mim, esse livro aqui tem a leitura mais pesada, uma leitura densa. Mas é um livro extremamente essencial para você que quer conhecer sobre judaísmo, sobre helenismo, sobre a relação judaico-grega. Mano, esse livro aqui cara, é absurdamente bom. Absurdamente bom, cara. Olha, mais um livro da BV Books. Eu critico muito a questão da BV Books ficar lançando uma tradução atrás da outra. Eu acho muita perca de investimento, mas a BV Books traz uns livros muito top pra nós. Isso aqui, cara, eu não vou dizer que é revolucionário, cara, mas é isso aqui que a gente precisa em língua portuguesa. É de obras assim que a gente precisa em língua portuguesa. Isso aqui nós precisamos em língua portuguesa. Então a BV Books, ela acertou em cheio nisso, né? Então esse aqui é um livro que eu tô dizendo pra você. Para de assistir esse vídeo, vai lá e compra ele. Não sei onde você vai, pega dinheiro emprestado, sei lá, mano, mas compra esse livro aqui, cara. Porque esse livro aqui, mano, é uma leitura extremamente pesada. Então, ele é pequeno, ele não é um livro com muitas páginas, ele tem 340 páginas, 330 páginas aqui, não. Ele tem 300 páginas, isso, ele tem 300 páginas, 40 páginas é só de referência bibliográfica, mas a leitura dele você vai fazer muito devagar. Mesmo que você é um leitor rápido, você vai ler muito devagar, porque é muito detalhe. Cada parágrafo é um detalhe muito legal.
Então esse livro aqui eu aconselho, porque ele também tem uns 2 ou 3 capítulos aqui que ele menciona estudos relacionados à Septuaginta. Então é um livro extremamente essencial, tá? Muito bom. Então é indicação. É que ele não é tão específico sobre a Septuaginta, mas ele há menção da Septuaginta, porque ele também fala muito da relação helenística com o judaísmo e os helênicos e tal, porque você tem um mito aí, né, o mito de que os judeus permaneceram puros, que eles não misturaram sua língua, e por aí. Você tem muito disso aí, você tem muito cara vendendo essa imagem de que o judaísmo ele permanece como cultura sem, que não há sincretismo. E me perdoe, mas esse livro aqui, por esses estudiosos aqui, eles demonstram coisas, né? Aqui também fala que houve lideranças femininas no meio do judaísmo, de acordo com questões específicas. Então isso aqui ajuda muito em muitas discussões. É um livraço. Um outro livro que eu vou indicar para vocês aqui, que para você estudar Septuaginta, não é só você conhecer o grego, né? Você conhecer o grego koiné, você lê o Novo Testamento em grego, você vai ler a Septuaginta tranquilamente. Só que existem alguns detalhes que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Quando você pega uma gramática do Novo Testamento, ela tem um vocabulário voltado para o Novo Testamento. Então ela é limitada às citações do Novo Testamento, basicamente. Normalmente quando a gente fala em estudar grego neotestamentário, a gente está falando de estudar o grego do Novo Testamento, aquele greguinho que aparece lá. E a Septuaginta ele é um pouquinho mais amplo, né? Quando a gente fala de estudar a Septuaginta, é grego koiné ainda, mas ele é um pouquinho mais amplo. E eu acho que uma das obras que melhor ajudam nesse aspecto é Antônio Freire, Gramática Grega. Essa gramática aqui é uma gramática, não é uma gramática de exercício, tá? Ela é uma gramática teórica. Ela é uma gramática de grego clássico, né? Ela é uma gramática voltada para o grego clássico, com muitas tabelas, mas assim, irmão, ela vai te ajudar na Septuaginta. Né? E ela é mais ampla do que uma gramática do Novo Testamento. E é nessa amplitude que ela é necessária junto com a nossa querida Septuaginta. Então é uma obra espetacular, tá? É uma obra espetacular, uma obra clássica também no meio brasileiro. Então ela aqui para estudar Septuaginta também é absurdamente correta. Por último, nós não temos mais obras em língua portuguesa. Então, assim, se você quer estudar Septuaginta, você precisa ir para obras em inglês. Eu tenho 2 dicionários aqui, 2 dicionários de grego da Septuaginta. Um é da Sociedade Bíblica Unida, dicionário grego da Sociedade Bíblica Unida, Greek Lexion of Septuaginta, Heinrich Lustl, né? J. Lustl Heinrich Hausp. Né? Esse dicionário aqui é o meu dicionário favorito, é o dicionário que eu tenho há mais tempo da Septuaginta. Paguei o olho da cara nesse livro aqui. E o outro é o dicionário grego do T. Muraoka. Esse aqui é o Muraoka, é um dos grandes estudiosos aí concernente ao Antigo Testamento. E o cara tem publicado obras em siríaco, gramática de siríaco, gramática de Septuaginta, dicionário da Septuaginta. Então isso aqui é uma outra gramática. Como é que eu adquiro essas obras aqui? Bom, essa aqui eu consegui num selo, mas essa daqui eu consegui com Mota Facsímiles. Então se você quer uma obra dessa aqui, ou talvez até essa aqui, você contrabandeia lá com Mota, fala com Mota. Aonde é que eu acho Mota? Procura Facebook ou Instagram, Mota Facsímiles. Mota Facsímiles. Você vai ver um monte de obras antigas que ele reconstituiu. E aí tem essas 2 obras também lá, caso você queira. Aí você entra em contato com ele e fala assim, ó, o Adolfo Clair me indicou você Mota, para estar conseguindo algumas obras antigas aqui. Então são essas 2 obras aqui que eu digo. Problema, ela não está em português, elas são grego e inglês, são 2 dicionários de grego e inglês. Tá? Elas não tem dicionário em grego e português ainda. Estarei lançando, terminando o dicionário, talvez esse ano estarei terminando o dicionário para poder lançar pela editora Semeadores, beleza? E como já chegamos no nível de inglês, se você necessita, eu preciso estudar sobre a Septuaginta e eu quero artigos e sites. Um site que eu indico para você é Internet Archive. Internet Archive. E aí você digita em inglês Septuaginta, ou digita em francês, ou digita em alemão Septuaginta. Meu amigo, você vai ter um monte de obras. Qual que é o problema? O único problema desse site? O Internet Archive é um arquivo de livros antigos da internet. Então muitas bibliotecas do mundo inteiro escaneiam os seus livros e colocam lá.
Qual que é o problema? Muitas obras antigas. Então, você vai ter a limitação de algumas obras pela idade, né? Pelo tempo em que elas foram publicadas, artigos, livros que foram publicados lá em 1950, 1850, 1900. Porém, o conhecimento dessas obras mais antigas, eles nos levam a compreender o desenvolvimento teológico ou a compreensão acerca da Septuaginta. Porque eu estou falando aqui de estudo profundo, eu não estou falando aqui para você que eu queria entender a Septuaginta, aí o cara vai lá e digita no Internet Archive querendo entender a Septuaginta lá. Não, Internet Archive é para qualquer coisa, qualquer obra antiga que você quiser você encontra lá na língua original e tal, né? Tem muitos livros escaneados, dicionários, gramáticas e tal, muitas obras nesse sentido. Só que tá tudo em inglês, francês, alemão, alguma coisa em espanhol, tá? E você tem que ter essa noção, que vai estar em outro idioma e que também tem a questão da antiguidade, né? São obras mais antigas, porém que valem ouro. Por exemplo, se você for no Internet Archive e colocar Septuaginta e Tischendorf, você vai encontrar uma Septuaginta de 10 volumes. 10 volumes, cara, uma Septuaginta de 10 volumes. Tipo, imagina 10 obras dessa daqui, cara. E só a introdução da Septuaginta de Tischendorf são mais de 100 páginas em latim. Então, tipo, tem muita informação que tem lá que não tem aqui. Então eu tô convidando vocês para um bagulho mais profundo. O bagulho é brabo. Porém, com a limitação da antiguidade. Mas isso não quer dizer que essa informação não seja mais relevante. Ela é relevante, mas com uma certa limitação, né? Então, basicamente é isso que eu posso ajudar vocês. Existe uma gramática da Septuaginta em língua portuguesa, mas ela é uma gramática que só foi traduzida algumas coisas, não foi traduzido tudo. E você encontra essa gramática lá no site Internet Archive. Você vai digitar no Google Internet Archive, você vai encontrar o site, você vai lá, procura os livros, vai aparecer uma porrada de livro e tal, cara. Então, essencialmente esse é o meu convite. Tem um outro livro que eu não posso me esquecer de indicar para quem vai estudar Septuaginta. Novo Testamento Grego, quinta edição revisada. Quinta edição revisada, ou quarta, ou terceira, não importa. Novo Testamento Grego, quinta edição revisada ou quarta. No final desse livro aqui, desse livro excelente aqui, desse Novo Testamento, é o meu Novo Testamento Grego favorito para estudar crítica textual, para fazer crítica textual. Na verdade, ele é a minha escolha primária, né? Não que eu concorde com todas as escolhas ou com toda a metodologia, mas aqui, no final dele, depois que acaba Apocalipse, ele tem citações, índices de citações. Você tem, às vezes, nesse caso aqui, citações que são da Septuaginta, né? E também temos índices de alusões e paralelos verbais, também, né? Que é uma outra coisa importante. Tudo bem, Adolfo, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver é que tem uma parte aqui que temos citações da Septuaginta, né? Você sempre vai ver a expressão LXX no final, né? Você sempre vai ter a expressão LXX em muitas citações. Então isso aqui é extremamente importante na hora de fazer o que? Aquela ponte. Lembra que eu falei que a Septuaginta é a ponte entre o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento grego? Exatamente isso aí. Então esse Novo Testamento aqui, ele traz todas ou boa parte das citações que são da Septuaginta, né? Da Septuaginta. Na hora de fazer um estudo mais aprofundado, mais específico, é essencial. Então essa obra aqui também não pode faltar para você, beleza? E só retomando aqui, pedindo, né? Só retomando. Qual dos 4 livros vocês querem que eu faça estudos mais aprofundados aí? Manuel Tove, Michael Tilly, Ezequiel Soares, ou a Bíblia Grega dos 70 da editora Loyola. Vocês escolhem, vocês votam. Eu agradeço a presença de vocês. Anotem os livros que eu indiquei. Deus abençoe e até o próximo vídeo.